E aí, pessoal, vamos hoje para mais uma Rapidinhas do IGTV. O objetivo hoje é falar um pouquinho, principalmente, para todos vocês, mas principalmente para a população leiga, particularmente as gestantes, as nossas gestantes aí, né, os pacientes que estão aguardando, né, o tão sonhado momento, né, uma realização, um projeto lindo, maravilhoso, que é constituir uma família, ter um filho, entre as coisas mais bonitas, né, que pode existir no mundo. E, de fato, quando a gente fala em anestesia em obstetrícia, seja ela para cesariana ou para o parto normal, para analgesia de parto, muito se tem de dúvida, muito preconceito tem embutido nisso daí. Existe um estigma muito grande em relação a diversos temas e tópicos ligados a esse assunto. Então, durante alguns anos, eu ajudei a gerenciar um curso no Hospital e Maternidade Monte Sinai, um curso de gestante, e a gente foi fazendo um compêndio das perguntas mais frequentemente feitas por essa população obstétrica, né? Por vocês, grávidas, né? Gestantes. E nós vamos aqui homenagear vocês nessa Rapidinhas do IGTV, elencando essas perguntas mais frequentemente feitas e colocando aí uma resposta com um aspecto bastante didático e também técnico, mas de tal forma que vocês possam compreender a questão da anestesia em obstetrícia, nesse momento tão importante. O objetivo nosso aqui não é tirar o medo de nenhuma gestante do ato anestésico cirúrgico, mas apenas transformar esse medo com medo pés no chão, para que vocês saibam pelo menos por que estão com medo, né? Bom, uma pergunta muito frequentemente realizada pela gestante ao médico anestesiologista é: doutor, diz que para fazer cesariana a gente toma uma RAC ou peridural. Afinal de contas, qual que é a diferença da RAC e da peridural? Como é que é a gente que escolhe ou você? Bom, a escolha do ato anestésico cirúrgico, do ponto de vista médico-legal, ela deve ser feita inicialmente pelo profissional, com o consenso e a compreensão do paciente, uma vez esclarecido os benefícios e os riscos. Não é diferente com a questão da RAC ou da peridural na anestesia obstétrica. Qual é a diferença entre RAC e peridural, que se trata de uma ou outra? A RAC anestesia consiste na introdução de uma agulha muito fininha que vai até próximo, milímetros dos nervos, da chamada cauda equina, que é um conjunto de nervos que tem esse nome porque lembra a cauda de um cavalo, que fica abaixo ali, na parte baixa da medula. A medula vai até a borda inferior de L1, que é a vértebra lombar, que fica lá embaixo, tá? Na parte baixa da coluna. Então o anestesista ele palpa a crista ilíaca ali perto da cintura e punciona abaixo, ou um pouquinho acima, tá? Abaixo da onde tem a medula, onde tem essa cauda equina, esse emaranhado de nervos, né? E introduz a agulha ali, pertinho do nervo, e injeta uma pequena quantidade de anestésico apenas para a realização da RAC anestesia. Por que pequena? Porque ele já perfurou a dura mater e já se aproximou dos nervos. E com isso não precisa ser muito anestésico, já está na cara do nervo, né? Está perto do nervo. A peridural, ao contrário, o anestesiologista ele vai no mesmo local, num local muito parecido com o que vai no da RAC, ali no espaço L1, L2, L2, L3, L3, L4, tá? Que é a lombar baixa. E ao introduzir a agulha, ele não perfura essa membrana que recobre a cauda equina, chamada dura mater. Ele não perfura. Ele vai num espaço antes dela, chamado espaço peridural. Ele consegue localizar esse espaço com uma seringuinha cheia de soro fisiológico ou de ar. É a técnica de Dogliotti, no caso do ar, né? Chegando lá, ele vai fazer uma quantidade muito maior de anestésico, porque esse anestésico, para chegar até a cauda equina, chegar até aqueles nervinhos, ele tem que passar pelos poros da dura mater, ele tem que se difundir pela dura mater. Ok? Então a RAC anestesia tem essa vantagem sobre a peridural de ter uma menor massa anestésica. A peridural tem uma vantagem sobre a RAC anestesia de não perfurar a dura mater e, portanto, não está relacionado à possibilidade de cefaleia pós-RAC, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então as duas têm vantagens e desvantagens. A RAC anestesia tem vantagem de relaxar mais a musculatura. A peridural demora mais para relaxar a musculatura.
A raquianestesia, a chance de você injetar esse anestésico dentro de um vaso é menor. A peridural, a chance é maior. O que a literatura diz? São igualmente bem-vindas, né? Mas a maioria esmagadora dos anestesiologistas prefere a raquianestesia, eu inclusive, porque inclusive produz com segurança uma situação de conforto ao obstetra para a realização da cirurgia. Uma outra questão que a grávida coloca muito pra gente é: doutor Vinícius, tudo bem, eu entendi esse negócio de raque peridural, mas uma amiga minha tomou a raquianestesia e ela nunca mais deixou de ter dor nas costas. Ô, gente, a questão da dor lombar pós-raque ou pós-peridural, no contexto da obstetrícia, não é relacionada à punção, mas sim a uma faixa de alinhamento dos eixos, né, dos pesos no corpo dessa paciente. O útero gravídico, ele faz com que a grávida tenha um andar anserino, que lembra o andar de um ganso, né? Ela abre as pernas e tende a jogar o corpo para trás. Essa marcha vai sobrecarregando a musculatura paravertebral, que obviamente, associada à questão da amamentação e todo o trabalho, o sono mal dormido, as noites perdidas de sono, agrava ainda mais essa contratura paravertebral, e é muito comum uma gestante ter dor semanas a meses depois da anestesia. Mas não é pela anestesia, até porque a agulha é muito fina e ela não causa lesão em estruturas ósseas. O máximo que a grávida vai sentir no local da punção é uma dor discreta que passa em 24 a 48 horas. E o mais comum é não sentir dor nenhuma. Uma outra questão que a grávida coloca muito pra gente é o aspecto da alergia. Doutor Vinícius, uma outra vizinha minha tomou uma anestesia para cesariana e ela teve uma alergia muito forte à anestesia, coçou a cara toda, e eu tô com medo dessa anestesia, doutor Vinícius. Não é alergia. Tanto na raquianestesia quanto na peridural, nós lançamos mão de um analgésico muito potente chamado morfina, que é um opioide, que dura até 24 horas e ajuda, auxilia a grávida, dentro até do protocolo ERAS, a se levantar mais rapidamente, sair do leito, mobilizar para evitar fenômenos tromboembólicos. Um dos efeitos colaterais clássicos dessa morfina, tanto na raque quanto na peridural, é o prurido, principalmente em território trigeminal, que não é acompanhado dos outros comemorativos de alergia, como inchaço e pápulas. Ok? Então, esse prurido referido à anestesia é um efeito colateral esperado e previsto da morfina, dos opioides. E ele pode ser combatido com baixas doses de naloxona ou mesmo com antialérgicos habituais, ajuda a aliviar também. Um outro aspecto muito indagado pelas gestantes é a questão da lesão neurológica. Ela fala: doutor Vinícius, eu já ouvi falar que uma paciente foi submetida a raque ou a peridural e nunca mais andou, ela ficou aleijada. Gente, relatos de déficit neurológico importante, com perda da força motora definitiva, eles existiram realmente lá no passado, lá no início, e eram todos relacionados ao tipo de material que era usado para esterilizar e desinfectar essas agulhas, que na época não eram descartáveis. Hoje as agulhas são descartáveis. Portanto, essas lesões graves neurológicas não eram mecânicas pela introdução da agulha, e sim químicas, por agentes inadequadamente utilizados no passado e que eram neurotóxicos. Hoje em dia, para acontecer uma situação de neuropatia transitória ou de neurotoxicidade transitória no pós-operatório associado à raque ou anestesia, é só mesmo se for injeção trocada de drogas, que não vai acontecer, porque os profissionais sempre têm o hábito de ler e reler os rótulos, ou por conta de um acidente muito atípico e muito grave, no qual o anestesiologista, além de introduzir a agulha na medula, ele faz um rasgo na medula, o que é uma coisa virtualmente impossível. Então a gente não vê essas alterações neurológicas transitórias, mesmo leves, com frequência, é muito raro, muito atípico, ainda mais em obstetrícia. Tá? Então isso é uma preocupação que vocês não têm que ter, ninguém vai ficar aleijado por causa de raque ou de peridural, ok? Uma outra questão também que as grávidas perguntam muito é por que elas ficam acordadas. É incômodo. Uma amiga minha falou que eu sinto mexer, sinto apertar. Sim, esse aspecto é verdadeiro. Não é agradável, nem a raquianestesia, nem a peridural durante a cesariana. De fato,
sente mexer, sente apertar, mas o complexo materno-fetal, ou seja, que se inicia no momento em que o neném entra em contato, logo depois de ser retirado do útero numa cesariana, é muito importante. Nós não temos o direito de desfazer esse momento tão importante. Se fizermos drogas sedativas, né, ou hipnoanalgésicas, nós vamos provocar amnésia nessa paciente, como é o caso do midazolam, que vai cortar isso daí. Sem contar o fato da gestante ser sempre considerada paciente estômago cheio, não é? O que não é interessante ficar tirando, rebaixando o nível de consciência. E também tem a questão da passagem pela barreira útero-placentária, mas aí é menos importante porque você pode até fazer uma anestesia geral que o neném ficaria seguro, não seria tão impactante, apesar dos pediatras não gostarem muito, tá? Seria mais pela questão mesmo do complexo materno-fetal, por isso que a gente deixa a paciente acordadinha, mas sem dor. A gente só libera para o ato quando o bloqueio pega. Um outro aspecto que as grávidas perguntam muito é o seguinte: poxa, que pena, o meu vai ser normal, vai ser parto normal, então eu não posso tomar anestesia, porque a anestesia paralisa, vai paralisar o parto. Nada disso, gente. Existem técnicas muito consagradas para analgesia de parto, em que nós pegamos o mesmo anestésico que iríamos fazer na cesariana, só que a gente dilui esse anestésico tanto, mas tanto, que ele só pega as fibras nervosas lá da coluna responsáveis pela sensibilidade. Então, a gente passa um catéter peridural, tá? Liga numa bombinha de infusão esse anestésico e a grávida pode até andar acompanhada da enfermagem, é o chamado walking epidural, que é o primeiro estágio do parto vai se estabelecendo sem nenhuma alteração e o segundo estágio, que é o período expulsivo, praticamente não é alterado também, sem dor nenhuma. Então, a força permanece, a prensa abdominal permanece, fica um parto elegante, sem dor, melhor para a mãe, melhor para o feto. Então, não justifica deixar de fazer um parto normal com medo da anestesia, porque a anestesia vai paralisar. Então, não tem motivo nem para ter medo da dor, porque o médico anestesiologista ele é chamado e acionado no momento que a gestante solicita. Não é mais igual antigamente, com 9 centímetros, 7 centímetros de dilatação, não. A analgesia começa quando a gestante solicita, isso é da literatura, e o parto se faz de maneira natural. E caso o parto não ocorra, o catéter já está ali, é só ir para o centro cirúrgico e injetar pelo catéter, nem precisa tomar uma segunda injeção. Olha que beleza. Então não tem motivo para ter medo da analgesia de parto. Uma outra questão que as grávidas perguntam muito é da cefaleia pós-RAC. Doutor, eu não quero essa RAC de jeito nenhum porque vai me dar cefaleia. É verdade, a incidência da cefaleia pós-RAC ela é maior na população obstétrica, quando comparada à população geral. Só que, felizmente, como as nossas agulhas são muito modernas, nós temos a ponta de lápis, nós temos agulhas 27 muito fininhas, mesmo a Whittacle fininha. Quando a gestante tem histórico de cefaleia pós-RAC em outras RACs, ela tem um risco maior de ter uma nova cefaleia, tá? Então a gente opta por uma ponta de lápis, por exemplo, né? E fazendo punção única, a chance dessa cefaleia não ser incapacitante é muito grande. E se ela vier a ser incapacitante, a gente pode fazer o blood patch, que consiste na injeção de 15 a 20 ml de sangue colhido da própria paciente ali, que a dor passa na hora em mais de 97% dos casos. Então não tem motivo para ter medo. Ok? Então, dessa forma, a cefaleia pós-RAC, o mais provável é que não ocorra, e se ocorrer, o mais provável é que ela não seja incapacitante, e se for, tem remédio. Além do blood patch, a gente tem cafeína, tem hidrocortisona, tem também o recurso com anestésico local nasal, né, que é o bloqueio do seno palatino, que ajuda a aliviar. Então não tem motivo para ter receio, para ter nenhum medo disso daí. Tá? Então, dentro desse contexto é isso. Um outro aspecto que as grávidas falam muito é o seguinte: doutor Vinícius, eu sei que não pode mexer de jeito nenhum na hora, né? Senão pode alejar. Gente, primeiro que ninguém vai ficar aleijado por causa de RAC peridural. E segundo, que mesmo que você dê um baita de um pulo na hora da injeção, que não dói, todas as grávidas falam que dói muito mais a punção venosa do que nas costas, porque na mão tem muito mais nervos, né? Nas costas não. Mesmo se você mexer, aquela caldequina, ela está imersa num líquor. Então, o máximo que vai acontecer é a agulha empurrar uma raiz nervosa e não perfurar, tá? Então, isso também é mito, ok? Então, eu espero ter esclarecido as principais dúvidas que a gente costuma coletar nesse compêndio aí ao longo desses anos e eu desejo toda a sorte para vocês aí no ato anestésico cirúrgico e felicidade com a família que se aproxima. Um grande abraço.